Olá, 18 horas, 2 minutos. Boa noite para você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Páscoa chegando. Você sabia que o brasileiro consome cerca de 4 quilos de chocolate por ano? Olha, bem-estar no trabalho, hein? Trabalhadores do setor do varejo e da saúde são mais vulneráveis a sofrimentos psicológicos. Acessibilidade a todos. O Estado de São Paulo tem uma legislação que garante que todos tenham acesso a qualquer lugar. Saiba quais são os seus direitos. Muito bem. Vem com a gente. O Alesp em Pauta, segunda edição, está no ar. Muito bem, abrimos essa edição do Alesp em Pauta para falar sobre um fruto, olha, nativo das florestas tropicais, bastante consumido no Brasil. Você sabia que o dia 26 de março é lembrado como o Dia do Cacau? Muito bem, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Jéssica Tomé, chocolate maker e empreendedora, é isso? Isso. Chocolate maker. Prazer te receber Sérgio. aqui, prazer todo Obrigada. nosso. Eu que agradeço a tua vinda aqui. Muito obrigada pelo convite. Fique à vontade, a gente que agradece. Chocolate maker. Pois é uma coisa tão boa, né, de se trabalhar. E a gente tem uma loja de bolos, então é uma coisa muito gostosa, porque tem toda uma experiência dos sensos, né? Assim, é olfativo, é o sabor, é a felicidade. Então, é muito bom trabalhar e poder falar sobre chocolate. E chocolatras é o que mais tem. Exatamente. Né? Como as pessoas adoram. Adoram e, como você falou, do cacau, né? Consomem quase 4 quilos por ano. Então, é muito chocolate. Por ano? Por ano. E não é muita coisa. É bastante coisa e é por isso que está tendo agora essa crise aí do preço do cacau. Aí tem que... Né, a gente pensa, mas é o cara viciado em chocolate. Aliás, eu estava até dando uma pesquisada disso, tem, né, que fala, o chocolate faz mal, dá espinha, aquelas coisas de... Sim. Né, de vó, antigamente que falava sempre, mas o chocolate, ele tem os seus benefícios, né? Tem os seus benefícios. Muita coisa benéfica aí em relação a... Por causa do cacau. Tem dentro da fruta do cacau... O cacau é uma fruta, né? Sim. Então, de certa forma, a gente está até com uma dieta boa, consumindo cacau. Exatamente. É uma fruta, né? Pois é. E a gente tem vários itens que são bons para a nossa saúde. Tem a cafeína e, enfim, dentre outras coisas. Agora, depende de como você consome, né? Tudo vai... Qual que é a origem do cacau? Então, a origem do cacau, a fruta em si, ela foi descoberta na Amazônia. Então, até por isso que tem essa fama internacional do cacau brasileiro. Se você vai para fora, tem o cacau do Brasil e tudo. O cacau ele foi descoberto na Amazônia, mas o chocolate em si, assim, o desenvolvimento da fruta do cacau foi mais para a América Central. Então, durante muitos anos, ele foi consumido a amêndoa dele, né? Que eles chamam amêndoa, que é o recheiozinho da fruta. E quando os espanhóis vieram para o Brasil, para as Américas, eles levaram esse fruto para a Europa. E aí a Europa desenvolveu o chocolate em barra, o chocolate em pó, mas aqui ele já era consumido de uma forma mais bruta. Então, essa é a origem. E dizem que o maior produtor, inclusive, de cacau aqui no Brasil é no Pará, né? Que eu já ouvi falar. Aliás, Pará e Bahia, né? Durante muitos anos foi a Bahia. Agora, recentemente, o Pará ele superou a Bahia na produção do cacau. O Brasil ele é responsável por 4% da produção mundial. E a África, que aí justamente com o imperialismo da Europa, eles levaram o cacau para a África. E a Costa do Marfim... Aliás, a Costa do Marfim é o maior produtor do mundo, do mundo. né? 75% do cacau é produzido na Costa do Marfim. Pois é, muita coisa.
Então, E justamente por ser uma produção tão limitada, né, aos trópicos, é que ocorre esse problema do preço. É uma produção um pouco mais artesanal, às vezes se colhe com a mão. E é muito interessante, porque aqui no Brasil tem muitos incentivos ao aumento da produção do cacau. Assim, desde, acho que já tem uns 2, 3 anos que a indústria incentiva aos pequenos produtores e até um aumento da produção, da plantação do cacau. E além de Pará e Bahia, outros estados também aqui no Brasil produzem. São Paulo, Sim. Né, outros estados contribuem também para essa produção do cacau. Claro, em muito menor, bem menor escala de produção do que... Sim, menor escala. O Brasil, ele ainda assim, ele produz muito cacau, ele exporta uma pequena parte e o resto é consumido internamente. Mas ele ainda assim precisa comprar cacau de fora, porque a gente está pelo 3º ano consecutivo num déficit de demanda. Então, assim, a demanda é muito grande para a oferta que tem. E a produção que tem aqui, ela não consegue dar conta da oferta que tem no país. E engraçado, tem algumas cores de cacau, né, que diferenciam. Tem um cacau amarelado, mas o vermelho. Sim. Né? Tudo isso também influi na questão da produção para se fazer o chocolate, eu digo? Então, aliás, qual que é a parte do cacau que se faz o chocolate? Então, deixa eu explicar. O cacau, ele é um fruto, para quem nunca viu, é um fruto grande assim, e ele tem uma casca bem dura e grossa. Dentro ele tem uma polpa, que aí é branco, né, e forma uns frutinhos assim, umas casquinhas. E dentro dessa polpa, embaixo dessa polpa, tem a semente. E é essa semente que vira o cacau. A polpa, ela é usada para outros produtos, assim, produtos secundários. E a semente, eles fazem um processo de secagem, um pouco assim como o café, sabe? Assim, faz aquele processo de secagem, etc. E aí ele vira o cacau para ser comercializado. Legal. Mas não é só o chocolate que é feito com cacau. Você falou até do café, tudo, mas acho que vinho, se eu não me engano. Então, o engraçado é que o cacau, ele é um fruto que, por causa dessa polpa, ele tem um processo de fermentação. Então, acontece a história de transformar o açúcar em álcool, sabe? Aquilo que acontece com a uva. Então, se você deixar ele lá parado, o fruto, ele vai fermentar e depois ele vai avinagrar. Mas o que eles fazem é separar a polpa e usar só a semente para os fins da produção do cacau. Eu vi que você trouxe aqui, né, alguns... Sim. A gente trouxe algumas formas... com chocolate, né, de chocolate. São formas de ser usado o cacau. Usado o cacau, né? Por exemplo, aqui aqui seriam gotinhas de chocolate. As gotinhas, né? O que acontece hoje em dia é que a gente tem algumas formas de comercialização. Tem o cacau puro, né, que seria essa semente moída, a grosso modo. E aí tem o chocolate em pó, que é adicionado com açúcar. Então é o cacau moído com açúcar. E tem o achocolatado, que justamente aí é 70% açúcar, já não é nem considerado chocolate. Chocolate mais, né? Já é açúcar. Então aqui a gente trouxe um bolo. Eu tô vendo esse bolo, da Bake Spot, isso. Olha, pelo amor de Deus, chocolate, é muito apetitoso, com cobertura de chocolate. A gente tem aqui é o quê? Aqui uma calda, só, feita com cacau. E as gotinhas de chocolate ao leite e 100%. Caramba, isso é por isso que os chocolatras ficam loucos, né? É uma coisa impressionante e é gostoso. É né? gostoso. O chocolate dá... Claro que também tem os seus... Não sei se a gente pode falar de malefícios, mas... Né? Porque tem muita gente que não pode nem comer chocolate. Não é só por questão existe uma questão de consumo em excesso, né? As pessoas às vezes também perdem a isso, mão na dosagem. Exato. E, aliás, tudo que é demais, né? Faz mal. Faz mal também. Verdade. Você fala assim, você não pode comer chocolate, menino, pelo amor de Deus. A mãe fica Não, doida ali, com desesperada, né? E o cacau, olha, eu vi uma curiosidade, diz que o cacau, inclusive, já foi, né, mais valioso que a prata e que o ouro. Olha isso, que loucura, né? Você sabe que
A planta do cacau... Você sabia disso? Eu não sabia, Pois mas nem eu sei que a planta do cacau, originalmente ela chama Theobroma. Theo é Deus e broma é comida, então comida dos deuses. Comida dos deuses. Que ela era bem rara, assim, só as pessoas mais ricas e os reis e etc. que tinham acesso. Tinham acesso a... Mas impressionante, né? Ter sido mais valiosa que o ouro, com a prata que o ouro. É impressionante. Isso na época, isso eu estou falando na época da habitação dos índios no Brasil, imagina. Né? Foi considerado até na corrida do ouro, na corrida da prata e do ouro, o cacau, na época, era considerado mais valioso. Que coisa, eu não sabia. Não, eu também não tinha nem ideia, né? E você também sabia que quem desenvolveu as primeiras receitas de chocolate foram os astecas? Então, isso eu em sabia. 1400, por volta de 1400. Eu tô só boiando aqui porque eu anotei e falei, deixa eu ver essas curiosidades. Não, isso eu sabia aqui. que é justamente próximo da época que foi descoberto o cacau, né? Que justamente eles descobriram o fruto e aí eles começaram a consumir a semente, seja diluída em água. Não tinha como é hoje, né? O consumo seja quente, isso surgiu com o europeu. Mas eles consumiam e era bem interessante isso daí. Me diz uma coisa, agora também a gente está chegando, né? Semana da Páscoa. Como é que está essa questão toda da venda de chocolates? O grande problema, a grande questão é que assim, o cacau que vai ser usado agora para Páscoa, ele foi comprado no segundo semestre de 2024, que é quando nós tivemos o pico do preço, assim, o auge do preço. Para você ter uma ideia, a tonelada do cacau, ela custava $11 mil em dezembro. Agora está uns 8 mil, mais ou menos. E justamente esse cacau foi comprado nessa época. E a gente agora então vai sofrer essa consequência. Vai sofrer as consequências do aumento, né, do dólar, tudo está quase R$6 aí. Exatamente. E tem um problema no Brasil ainda, que é a inflação e a questão dos transportes. Então, o transporte da matéria-prima e tudo isso entra no custo da produção do cacau. Cara, nossa, então a coisa vai doer no bolso. Vai. Isso muitas vezes é transmitido ao consumidor e muitas vezes não, porque a indústria ela tem um hábito de diluir esse preço, seja diminuindo o lucro ou utilizando outras formas, como o pistache, não sei se você tem acompanhado que agora está super em alta, as amêndoas, o amendoim, então eles usam outros itens para compor o produto final para que não tenha um uso tão exacerbado do cacau sozinho. Aí isso ajuda. E o consumo, por exemplo, do chocolate, né? Ele tem uma variação, tem variações, por exemplo, durante o ano, ou ele é consumido praticamente o ano inteiro na mesma proporção ou não? Então, não. Tanto que quando você vai... O cacau é uma commodity, então quem define o preço é justamente a Bolsa de Nova York. E é uma definição diária, né? Por isso que cada mês tem um preço diferente. Eu acho que no Brasil o pico desse consumo é na Páscoa, porque justamente se usa para fazer os ovos de Páscoa. Acho que é impensável você ter uma Páscoa sem chocolate. É uma coisa que faz muito parte. Mas em termos de estações do ano, por exemplo, também isso influi, porque, por exemplo, chocolate, né? Você toma muito chocolate no inverno, chocolate quente, aquela coisa toda, tem um consumo também. Tem um consumo. Acho que talvez o pico seja na Páscoa. Mas no Brasil o maior consumo é na Páscoa, na época da... Sim, com certeza. É bom a gente ter essas informações, né, para poder comer um chocolate mais consciente, né? Você falar assim, olha, eu estou comendo aqui, mas com consciência. Sim. Né? Porque tem benefícios aí. Varia, muitos, né? Porque assim, durante a pandemia teve uma grande mudança no hábito, né, do consumo. Aliás, acho que isso, o hábito aumentou, cresceu mais durante a pandemia, porque as pessoas, né, ficaram muito em casa, então... Sim, exatamente. Então as pessoas queriam essa coisa de ter esse pico de dopamina, digamos, com o chocolate, e dentro de casa, na coisa da pandemia, mais tristes. Então essa questão do chocolate teve um aumento e isso está impactando até hoje, assim. O hábito do consumo mudou depois da pandemia, então... É muito doido pensar isso, assim. Hoje em dia é muito diluído, mas ao mesmo tempo
tem essa concentração durante a Páscoa. E amanhã se comemora o dia do cacau. Sim. Né? Isso é interessante, eu nem sabia. São coisas que a gente vai, né, descobrindo. Mas maravilha, que bom que você esteve aqui para mostrar para a gente, né, que mostrou aqui, né, os chocolates, enfim, falando sobre todo esse processo, né, de como é feito o chocolate através, né, do cacau. Sim. Jéssica, obrigado pela tua participação. Muito obrigada, eu que agradeço, Sérgio. a gente que agradece pela tua disponibilidade aqui. Muito obrigada e vamos comer muito chocolate amanhã. Agora, né, amanhã e na Páscoa, na semana da Páscoa, tome chocolate. Obrigado, Jéssica. Olha, a sua participação é muito importante no nosso programa e, por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista. A Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. É um instante só. Muito bem, 18 horas 23 minutos, estamos de volta com o Alesp em Pauta, segunda edição. Olha, o assunto agora é acessibilidade. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma série de leis, né, pensadas para cidadãos com deficiência ou com uma mobilidade reduzida. Algumas leis estaduais, inclusive, elas exigem que prédios públicos garantam acessibilidade a todos. Muito bem. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no Alesp em Pauta o Tuca Munhoz, é um ativista em prol dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Tuca, vem para cá, meu amigo. Tudo bem? Maravilha ter você aqui, bem-vindo aqui. Chega um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais do meu lado aí. Aí, um pouquinho mais para cá. Vira mais para cá, virando para cá. Aí tá beleza, mais para frente um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Tá bom assim, diretor? Ou quer mais um pouquinho? Meu diretor, perfeito? Então vamos embora. Tuca, prazer te receber, cara. Aqui é bater papo com a gente aqui mesmo, batendo papo comigo, não tem problema, entendeu? Olhando para mim, a gente conversando mesmo, que as câmeras se posicionam e vão... Tuca, fiz a abertura falando exatamente da questão das leis. Sim. Né? De acesso não só a pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade, mas a todos, né? Essa realmente seria toda a questão. Agora, o problema é que nem todos os prédios públicos têm acessibilidade. Né? Exatamente, Sérgio. E você tocou num ponto bem interessante que, inclusive, esses dias eu procurei saber mais sobre qual seria toda a relação, todo o rol que nós temos de legislação no Estado de São Paulo sobre essa questão da acessibilidade. E de saber, né, porque isso tudo está embasado em lei, a questão da acessibilidade é lei. Sim. Então, eu fiquei muito curioso em saber quantas leis existem no Estado de São Paulo sobre acessibilidade, quais estão regulamentadas, quais estão sendo de fato implementadas, quais são fiscalizadas, enfim, o cenário, como é que está esse cenário da legislação paulista sobre isso. E se você me permite, Sérgio, na entrevista que eu fiz aqui recentemente, eu coloquei uma questão que para mim é fundamental. Quando a gente fala na acessibilidade nos prédios públicos, é muito importante, obviamente, e nós tivemos um avanço muito grande, coisa de 20, 30 anos para cá, de fato a coisa, em grande medida, saiu do papel. Né? Então isso é uma questão que a gente tem que, eu entendo, celebrar. A gente não pode parar, obviamente, mas a gente tem que celebrar o que foi conquistado. E tem muito a se conquistar. Então, acho muito importante a gente olhar para trás, perceber que muita coisa aconteceu e não só reclamar, porque não sei, não tem acessibilidade, não sei, mas tem. Por exemplo, eu venho aqui num local como esta Casa do Povo, né? E eu me locomovo tranquilamente por aqui. A Assembleia tem essa, né, já de um tempo para cá, aliás, de um bom tempo para cá, ela vem, né, tornando acessível as pessoas a virem aqui ao Parlamento Paulista, né, inclusive não só nessa questão da acessibilidade, mas em outras também,
como a Libras, né, que é a leitura através de sinais, tudo, a Assembleia... A língua brasileira de sinais. Exatamente. E nós tivemos aqui duas leis foram incorporadas a uma lei de um deputado aqui, né, estadual, que foi a primeira lei que já tem 30 anos e uma segunda com 20 anos, uma da deputada Célia Leão, que você sabe muito bem, conhece, sabe muito bem quem é, foi deputada aqui com a gente, não é? E do Rafael Silva... 5 mandatos. 5 mandatos, exatamente, 5 mandatos. E o deputado Rafael Silva, que também, parlamentar aqui, que é deficiente visual, né? E também não está mais aqui nessa legislatura, mas eles criaram leis que foi incorporada a uma última lei sancionada aqui, né, na esfera estadual. E isso motivou muito, né? Tem motivado muito a questão da contribuição em relação à acessibilidade, né, de pessoas com deficiência, de pessoas com mobilidade reduzida. De mobilidade reduzida. Exatamente. Né? E eu queria que você falasse da importância dessas leis. Então, ótimo. Importantíssimas. Essa legislação é importantíssima, porque quando eu, por exemplo, me deparo com um local que não é acessível, eu digo, olha, existe uma lei tal e tal que obriga que haja acessibilidade. Como, por exemplo, agora eu vim de ônibus para cá, sabia? Sério? Eu moro no centro. Você mora no centro, E ali eu pego, não sei o nome do ônibus, mas ele desce a Brigadeiro toda, e aí tal. Aliás, falando disso, não é só prédio, né? Não, e aí que eu queria falar. Acessibilidade no transporte também. E aí que eu queria tocar no assunto, Sérgio, que é o seguinte, fica muito limitado, Sérgio, e espectadores, quando a gente pensa na acessibilidade apenas nas edificações. Esta edificação, por exemplo, está acessível. Em parte, eu não diria 100% acessível, mas eu vou te falar uma coisa. Eu desci aqui no último ponto, antes de ele atravessar ali para a Avenida Brasil e tal, e para chegar até aqui, boa parte do pequeno trajeto eu fiz pela rua, e não pela calçada. Eu imagino, por causa das... Então, eu pergunto, né? Pergunto a você, pergunto aos nossos telespectadores, como é que fica uma situação dessa, onde um edifício é acessível, mas para chegar a ele não há acessibilidade, né? Então essa é uma questão que não podemos deixar fora da pauta. Eu estou vendo ali a Lesp em pauta, né? Então não podemos deixar fora da pauta. Pois o programa já chama Lesp em pauta. Vamos colocar não pode em pauta, deixar fora. Vamos colocar em pauta justamente a acessibilidade no entorno das edificações, não é? Por exemplo, eu vou citar aqui uma pesquisa feita, você certamente conhece, nosso público conhece, a organização Santa Marcelina, que é gestora do Hospital Santa Marcelina. E eles têm uma organização social que, como você sabe, Sérgio, administra uma série de equipamentos de saúde, né? Postos de saúde e tal, são as organizações sociais que fazem a gestão de equipamentos de saúde. E conversando com um responsável, um médico lá do Santa Marcelina, ele me falou que fizeram uma pesquisa perguntando às pessoas por que elas faltavam ao tratamento médico. E o maior motivo de absenteísmo, né, é a questão da mobilidade. Então, Sérgio, você imagina, se uma pessoa com deficiência, uma pessoa em situação de cuidado, tratamento de saúde, não vai a um tratamento de saúde por questões de mobilidade, ela não vai a lugar nenhum. Entende? Se ela deixa de lado frequentar um tratamento de saúde por questões... não poder ela não vai ter acesso, exato, né? Ter acesso exato. A rua, a calçada, sair de casa. Exato, chegar ao ponto de ônibus, sabe? Chegar ao ponto de ônibus. Então são várias questões assim que a gente tem que colocar na pauta. Como garantir, então, no caso, a autonomia e segurança um desafio. em todos os lugares? Assim? É um desafio. É um grande desafio. Eu estou, Sérgio, há mais de 40 anos nessa militância. Eu me defino como um ativista pelos direitos humanos das pessoas com deficiência. E eu comecei isso, Sérgio, essa minha militância, na cidade de Santo André, há mais de 40 anos atrás. ABC, né? ABC. Lutando lá por guias rebaixadas. Guias rebaixadas, né? Essas rampinhas que a gente vê na esquina e tal.
E depois de muita briga, Sérgio, por incrível que pareça, e com a intervenção do Ministério Público, nós conseguimos 18 guias rebaixadas. 18, né? Isso há mais de 40 anos atrás. Mas, e aí eu me mudei para São Paulo, moro aqui, continuo a minha militância, mas hoje é raro você não encontrar uma guia rebaixada. Onde você vá, até mesmo nas periferias, onde a coisa é mais complicada, você encontra guias rebaixadas. Então nós temos que dar continuidade. E nós estamos com um projeto, que eu trouxe aí até um link com um convite para você, para os nossos, para todos que acompanham a Alesp em Pauta, que é um projeto que a gente chama Cidade do Cuidado. Cidade do Cuidado. Hoje, a cidade de São Paulo, mas todas as cidades, elas são hostis. Como eu tive que vir pela rua, há uma hostilidade, né? Há uma hostilidade. Quem já não passou receio em atravessar uma rua? Eu não estou falando de um cadeirante e tal, mas você, não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, exatamente. Qualquer pessoa. Há uma hostilidade nas cidades, né? E as cidades não podem ser assim, não podem. Então nós estamos apresentando começando, né, uma discussão, um debate, a construção de um conceito que é fazer uma oposição, criar uma tensão entre a cidade hostil e a cidade do cuidado. Legal. E como isso se daria? Com a implementação do que nós chamamos de microacessibilidade. E o que é microacessibilidade? Microacessibilidade são pequenos trajetos onde a acessibilidade é pensada em sua plenitude. Por exemplo, eu desci do ônibus ali na Brigadeiro e vim com dificuldade até aqui. Cheguei até aqui até porque eu tenho uma cadeira de rodas motorizada, de alta performance, pouquíssimas pessoas têm. Bem, eu estou vendo que muito bem equipada. Etc. Bem... Agora, a microacessibilidade seria haver que esse trajeto fosse plenamente acessível a todas as pessoas. Um pequeno trajeto do ponto de ônibus da Brigadeiro até aqui. Eu tenho certeza que muitos funcionários desta casa fazem esse trajeto. Que não são cadeirantes necessariamente, mas vão ter que ter, mas enfrentam dificuldades também. Por exemplo, a faixa de pedestre onde eu atravessei não tem farol. Não tem farol. Tenho certeza que muitos funcionários dessa casa se veem obrigados a atravessar uma rua onde não tem um farol. Tem uma faixa de pedestres, mas não tem farol. O que é perigoso, não só para quem não tenha para todo mundo. Mobilidade, mas para todos. É o que eu falo. É hostil. Ali. É hostil. Então nós estamos apresentando, eu e um grupo de pessoas, chamado justamente Coletivo Cidade do Cuidados, essa discussão. Por que a cidade tem que ser hostil? Mas olha, eu vou te falar uma coisa, se bem, você estava falando da faixa de pedestres, né? Eu estava falando até com a colega nossa aqui de Brasília, olha a diferença. Você vê, também tem a questão, Tuca, de cultura, de educação, de tudo. Campanhas. Exato. Você tem as faixas de pedestres onde não tem sinal. E bastou você, eu estou falando lá de Brasília. Sim, conheço. Colocar o pé, você sabe disso. O carro, eu não coloco o pé, param, eu não coloco o pé, eu ponho a rodinha. Você põe a rodinha, né? Bastou botar a rodinha, meu amigo. Você já aqui não se tem essa... Mas por outro lado... Porque você falou agora, não tem um sinal, sim, não tem um farol, né? Mas não precisaria ter, na realidade. Mas por outro lado, Sérgio, é bacana, eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Por outro lado, lá em Brasília, fui muito e vou muito a Brasília, não tem condições de eu chegar daqui a ali. Porque não tem calçada, é tudo feito para o carro, não sei o quê. Você já olhou de cima de um prédio lá embaixo, as pessoas fazem os caminhos na grama, porque não tem lugar para pedestre. Em Brasília não, é pior que São Paulo, tem esse lado positivo. Mas eu estou aqui, tem um centro de convenções ali, estou no hotel, eu não consigo chegar lá, não consigo. Não tem caminho para pedestres em Brasília, não tem. Não tem um caminho para pedestres. Sistema, tudo bem, esse sistema que eu falo... Eu conheço. É uma coisa, você conhece. Tem um aspecto bom, sem dúvida. Exatamente, por esse lado, sim. O sistema de transporte público em Brasília, eu gostaria de falar a palavra que o define, mas aqui não convém. Mas é uma porcaria. É uma porcaria. Eu tenho amigos cadeirantes que moram em Brasília e não conseguem andar de ônibus. Que impressionante. E a capital, né? É a capital. Né? Então você vê, tem um aspecto positivo de um lado, que é maravilhoso, eu admiro demais isso, mas... Não se investe nas questões de acessibilidade. Né? Você já foi para Brasília, muitos de nós
Eu morei em Brasília. Morou, exatamente. Eu também morei em Brasília. Não tem calçada, não tem onde o pedestre anda. É uma coisa horrível lá. Né? Rio de Janeiro, Salvador. Nós estamos, por mais que a gente possa reclamar, com razão, São Paulo é a cidade mais avançada nesse aspecto do Brasil. Mais avançada. Agora, São Paulo em algumas regiões privilegiadas. Porque você vai para a periferia também né? Bem, enfim, Sérgio, é muito complicado, mas essa nossa proposta de pensar uma cidade do cuidado, de pensar microacessibilidade, a gente vai pensar assim, a gente vai fazer um projeto de microacessibilidade, por exemplo, numa unidade de saúde, num hospital. Então, aquele entorno, até do ponto de ônibus, do metrô, não sei o quê, vai ser completamente acessível. Aí a gente vai fazer em outro hospital, em outro posto de saúde, numa escola, e vamos crescendo, e vamos crescendo. É acupuntura, sabe? Vamos crescendo, vamos crescendo. Daqui, olha como eu sou otimista, daqui 50 anos, ou 70, esses pontos vão se encontrar, vão se encontrando. E aí a gente vai ter uma cidade plenamente acessível. Deus te ouça, tomara. Tem que ter. Eu queria que você falasse, inclusive, você tem um evento sexta-feira, é isso? Então, sexta-feira, nós vamos discutir esse conceito em construção que é da política do cuidado, né? Da cidade do cuidado. Isso vai ser como? Presencial? Vai ser presencial e online. Vai ser um encontro presencial lá na Câmara Municipal de São Paulo, na Sala Tiradentes. Mas é uma sala pequena, não cabe muita gente, por isso nós temos também o link. A parte online. Na TV Câmara, que eu trouxe aqui para a produção, não sei se pode disponibilizar aqui para os nossos telespectadores. Está no ar já, inclusive, está no ar. Maravilha. Está no ar, eles colocaram Maravilha. O link então, ali. Eu convido a todos para que nos ajudem a construir esse conceito de uma cidade do cuidado, para que a gente tenha daqui 10, 20, 30 anos, uma cidade que não seja mais hostil, onde a gente possa atravessar a rua tranquilamente, onde uma pessoa idosa possa andar pela cidade sem que o farol abra e ela não consiga chegar ao outro lado da rua, a gente sabe que acontece isso, sem que as pessoas, as crianças possam andar pela rua sem o perigo que hoje enfrentam, enfim, uma série de situações que a gente pensa não só na questão do piso, do pavimento, mas todo um conceito de cuidado para a cidade toda e para todos os seus habitantes. Então, sexta-feira às 14 horas. O link está aí para vocês participarem, por favor. Vamos chegar, né, a uma condição boa para todos, né? Não só cadeirantes, não só pessoas com dificuldade de mobilidade, mas para todos, essa é a verdade. Isso precisa mudar, precisa ter já está mudando, agora a gente precisa... Isso, já está mudando. Já está mudando, a gente vê os prédios aí. Aliás, até a gente já está terminando a entrevista, já está encerrando. O que seria viável, então, no caso da mobilidade em prédios, principalmente prédios públicos, né, que se usa muito, assim, o que poderia ser... porque não são todos, né? Não adianta a gente querer falar, não são todos, uns precisam ser adaptados a isso, hoje já se constrói, né, já se faz prédios com acessibilidade, mas e os que não têm? Nós temos que ter, entendo, Sérgio, eu trabalhei aqui na Prefeitura de São Paulo, fui coordenador da Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo, eu entendo que nós temos que ter um programa permanente de acessibilizar todos os locais públicos, todos os espaços públicos, inclusive não só edificações, mas praças e etc. Né? Todos os locais públicos. Pensar nas calçadas, mas aí tem que ter um programa permanente, não pode ser uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, ano após ano fazendo aquilo, para a gente chegar num resultado daqui a algum tempo. E dentro de uma possibilidade de uma campanha permanente, uma transformação permanente, porque a nossa cidade é enorme, né? E temos, enfim, toda a conurbação urbana, mas um programa que eu defendo muito fortemente, que é desse conceito de microacessibilidade, construindo pequenos espaços de microacessibilidade até que um dia, daqui 50, 70 anos, esses espaços se encontrem. E eu sei que você faz um trabalho também como apresentador. Você trabalha na Fiocruz, né? Temos um programa, você tem um programa de entrevistas na Fiocruz que se chama Ecoar Diálogos de Cidadania. Podem procurar lá no canal Saúde da Fiocruz. Temos também um podcast que se chama Rolando os Dados,
que é um podcast Rolando os dados. Mas é que justamente fala sobre dados, informações, pesquisas, dados científicos sobre a questão das pessoas com deficiência no Brasil. Perfeito. Tucão, obrigado, amigão. Valeu, cara. Você obrigado. é demais, é 10, cara. Muito obrigado. É o cara. Você é demais. Obrigado pela participação obrigado. sua aqui no nosso programa, Tuca. Até uma próxima, meu amigo. Até. E a sua participação, olha, é muito importante no nosso programa, tá? Por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista. O Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. (18h45), estamos de volta com a Alesp em Pauta, segunda edição. Muito bem, o assunto agora é saúde mental, né? Você sabia que trabalhadores da área do varejo são os mais vulneráveis a sofrimento psicológico? Vamos saber disso agora. Eu vou conversar com o doutor Marco Aurélio Bussacarini, especialista em segurança do trabalho. Falei certo, doutor? 100%. Ah, então, meu amigo, vem pra cá. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Como é que Tá está, bem? Sérgio? Graças a Deus, bem. Saúde mental, bem também. Estou bem de saúde mental, graças a Deus. Né? Que bom, que bom. Pra Isso gente é muito receber importante. aqui. Excelente, Sérgio. Eu quero agradecer por você estar me recebendo. A gente que agradece. E quero vindo aqui. dar o meu cumprimento também a todos os espectadores. É um prazer estar aqui com vocês. E falando, né, na saúde mental, eu acabei de fazer a abertura agora, né, desse bloco, falando da questão do varejo. Por quê? Porque esse setor hoje está sendo, está sendo mais afetado em termos de saúde mental. Sim, é muito interessante uma pesquisa recente que uma seguradora fez com vários segmentos do comércio, da indústria, e eles observaram que o pessoal do varejo, quem é o pessoal do varejo? Quem está nas lojas aí vendendo, nos shoppings, nas praças de alimentação, esse é o pessoal do varejo. E eles estão com a saúde mental, nesse trabalho, na escala desse trabalho, em pior situação. E aí isso causou interesse. Em segundo lugar, nessa pesquisa, é o pessoal da área de saúde. Eu ia falar nisso agora. Mas por que o pessoal do varejo está assim com tanta dificuldade emocional? Então, isso que a gente quer saber, porque, cara, que coisa, eu não tinha nem ideia muito interessante. disso, né? Quase 45% das pessoas que trabalham no varejo apresentaram algum sofrimento emocional de forma importante durante o seu trabalho. E a gente vai pesquisar e entender por quê. A primeira coisa que a gente percebe com o pessoal do varejo é que existe uma pressão por produção, por venda muito forte. Legal. Então, eles estão sempre sendo cobrados. Aquela cobrança, né, doutor? E todos nós já vivemos isso. Você chega numa praça de alimentação, pede uma coisa, eles perguntam, você não quer uma porção maior? Você não quer mais isso, mais aquilo? Você chega num determinado comércio pedindo alguma coisa, olha, nós temos mais isso, mais aquilo. Então, a gente percebe que existe neles uma pressão, porque eles ganham comissão, vivem disso, e a organização do trabalho pressiona nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto, mas tem mais coisas, né? O pessoal do varejo geralmente tem uma jornada de trabalho muito extensa. Maior, bem maior do que... Você gosta de ir ao shopping de final de semana, no sábado, no domingo, mas eles estão lá trabalhando, eles trabalham uma jornada muito extensa. E isso é um fator que traz a eles problemas de saúde mental também. Tá? Mas tem uma outra coisa, a insegurança do emprego. Depois da pandemia, a gente sabe que o varejo teve uma perda muito grande de clientes, todo mundo passou a comprar mais pela internet. E esses empregos temporários, deve ficar na cabeça da pessoa, falar, caramba, daqui a um tempo eu não vou estar mais, né, na minha função aqui, porque é temporário, aquela coisa toda. Isso deve mexer. E a pessoa fica com aquela insegurança, né?
Será que o mês que vem eu vou estar empregado? Se a economia der um tropeço aí, a economia cair, o meu emprego é o primeiro que vai rolar. Então isso é uma causa de sofrimento emocional. Né? Então essas coisas elas vão se juntando e fazem com que as pessoas que trabalham no varejo estejam realmente com problemas na sua saúde mental. E na área da saúde? A área da saúde... Você falou saúde, mas a saúde que eu digo, sim, né, do trabalho, trabalhando o pessoal da saúde. Hoje nós temos cerca de 3 milhões de pessoas que trabalham na área da saúde. É um contingente muito grande. Tá? E essas pessoas têm que ali continuamente, constantemente, lidar com a dor, com o sofrimento, imagina, com a morte das pessoas. Eu não sei como é que... Olha, eu falo assim, não vou falar um parabenizo, porque a gente sabe que é um tipo de trabalho que é muito delicado, as pessoas, né, sofrem, tanto quem está ali, quem está também ajudando o próximo, né? Como os enfermeiros, os médicos, enfim. É uma dor que acaba passando até muitas vezes para a pessoa, para o trabalhador, né? Especialmente enfermeiro, para quem está cuidando daquela pessoa doente. Sim. E isso, psicologicamente, meu amigo, deve... Eu tenho conversado com alguns amigos que passaram o período da UTI, o período da pandemia trabalhando em UTI, e eles me contaram o sofrimento, porque cada vez que eles chegavam num plantão da UTI, alguém já tinha ido embora, um monte de pacientes novos. E isso é uma dor muito forte para o profissional que está ali empenhado, buscando a melhora de uma pessoa. E é difícil realmente. Eu, pessoalmente, trabalhei 30 anos em pronto-socorro. Né? Cada plantão é uma realidade diferente, é uma situação diferente, é alguém que chega com algum problema diferente. Isso torna a profissão da gente muito gostosa, porque está sempre inovando. Sempre, claro. Né? Não, aí a mentalidade tem que ser, você está ajudando aquela pessoa, o próximo, né? Sim. Principalmente em questão de saúde. Agora, o que eu queria saber, existe algum preparo para isso? Não tem. Será que tem? Não. Pois é. Eu acho que não, né? O médico, o profissional de saúde, ele tem que saber separar o emocional dele do emocional do paciente. Mas não tem como, a gente se contamina. A gente se contamina com o emocional, com o sofrimento das outras pessoas. E não é só isso. O profissional de saúde tem uma carga muito importante de responsabilidade, porque ele sabe, seja um enfermeiro, seja um médico ou qualquer profissional que está ali, se ele fizer alguma coisa errada, isso pode custar a vida do paciente. Então, a carga de autocobrança, de busca por estar sempre fazendo a coisa certa e não deixando alguma coisa acontecer para pior, é uma cobrança muito forte em cima desses profissionais. A pessoa fica vulnerável demais, né, a isso, porque você não tem segurança. Né? Eu digo, voltando ali para o varejo, né, as pessoas que trabalham no varejo. As pessoas, geralmente, elas não têm segurança, porque são empregos, geralmente, temporários. Né? Então, você perde Na área da saúde, normalmente, a gente tem outro tipo de problema, não é tanto da insegurança.
outras formas podem prejudicar a saúde do trabalhador. Né? Eu vou dar um exemplo. Como assim? Prejudicar outras empresas podem... Dentro do ambiente de trabalho, algumas medidas da empresa, às vezes, podem prejudicar a saúde do trabalhador. Então, deixa eu dar um exemplo simples para que a gente possa entender o que o Ministério do Trabalho pretende com isso. Então, vamos imaginar que eu tenho um grupo de trabalhadores e toda a empresa dá estímulos para esse trabalhador. Né? Ele tem uma carreira, um esquema de crescimento dentro da empresa, também tem comissões, mas se eu coloco um trabalhador fechado numa salinha, dou o trabalho para ele, olha, você vai digitar isso, vai colocar isso daqui no computador, e eu esqueço ele ali, ele faz o trabalho dele certinho e fica um tempão ali, ninguém conversa com ele. Daqui a pouco esse trabalhador está desmotivado, ele está se sentindo deprimido, ele não está se sentindo parte da empresa porque ele está meio alienado, ele se sente alienado. Está faltando a ele estímulo. Mas se por outro lado, eu pego um grupo de vendas, por exemplo, o time comercial da empresa, e eu chego para eles e falo, olha, vocês têm que trabalhar, esse mês aqui é um mês bom de vendas, eu quero dobrar a meta de vendas que a gente tem para a empresa. E isso nós vamos fazer assim, 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 coloca lá todas as medidas, e olha, quem não se adequar, cabeças vão rolar aqui. Mas aí também entra, tá vendo? Isso é assédio, né? Aí entra o assédio moral, que também é um problema, né, grave. É um excesso de estímulo. Exatamente, que acaba prejudicando então, olha só, Sérgio, o trabalhador, o colaborador da empresa. Nós estamos falando do mesmo elemento, um estímulo ao trabalho. No primeiro caso, está faltando e o trabalhador está se sentindo desmotivado. No segundo caso, está havendo um excesso de estímulo. Então, o Ministério do Trabalho quer, com esta lei, que as empresas monitorem várias áreas da empresa na questão da saúde emocional, para saber se as medidas, se a forma como o trabalho está sendo organizado, está ajudando ou está prejudicando a saúde de cada trabalhador. E é isso que esta lei veio trazer. E é muito interessante porque as empresas podem aproveitar este momento, já que vão ter que fazer a avaliação, e elas podem fazer esta avaliação de uma forma que identifique os fatores positivos, a gente chama dos fatores protetivos à saúde emocional, e identifique os fatores que estão prejudicando. E usar isto para organizar melhor o seu time, para que eles se sintam mais saudáveis emocionalmente e mais produtivos, porque isso certamente vai resultar em melhor produtividade. Isso vai ser bom. Então, as pessoas podem pensar, o empresário, né? O dono da empresa ali vai pensar, isso vai ser complicado para ser feito, mas por um lado vai também beneficiar a empresa. Sim. Então vai ser bom tanto para o trabalhador, o colaborador, quanto para a empresa. Exatamente. Pelo que eu li, pelo que eu vi sobre e é muito interessante. É muito interessante porque os trabalhadores vão ter um espaço para se manifestar. Né? E a empresa, sabendo aproveitar isso, identifica os pontos fracos, identifica os pontos fortes, reforça esses pontos fortes, né? E corrige os pontos fracos. E todo mundo vai sair ganhando. Né? E quais seriam essas regras, né? Você tem, assim, eu digo, então vamos além das que já são obrigadas a ter durante, né, vamos colocar isso de uma forma mais prática e objetiva para entender o que a lei está querendo. Então, através da NR1, o Ministério do Trabalho colocou esta obrigação para as empresas. As empresas vão ter que fazer uma avaliação. Isso é feito através de um questionário que os trabalhadores vão responder, e nesses questionários vão ser perguntados alguns aspectos do trabalho, se existe sobrecarga de horários, se ele está fazendo muita hora extra, se ele tem autonomia para escolher um pouquinho a hora que ele precisa parar, uma hora que ele precisa ir no banheiro, ou a forma melhor de conduzir o seu trabalho, se ele tem alguma autonomia para conduzir isso. Isso é um fator importante da pessoa se sentir bem naquilo que está fazendo. Se o relacionamento
vertical, que a gente chama, que é com a chefia. A chefia ajuda, a chefia resolve as dúvidas, orienta bem. Se o relacionamento horizontal com os colegas de trabalho, se existe colaboração. Quer ver um exemplo bem simples da gente entender? Quando uma empresa coloca metas exageradas em cima do seu time, cada pessoa começa a ficar muito focada só no seu trabalho. E todos nós sabemos que você está ali fazendo a sua atividade. De repente tem alguma situação que precisa correr mais. Se um colega de trabalho está ali do lado e fala, opa, deixa eu te ajudar aqui. Né? Isso é o apoio horizontal, porque os colegas se ajudam uns aos outros. Mas se existe uma sobrecarga de cobrança, de meta, as pessoas começam a ficar mais no seu individualismo. Isso daqui começa a diminuir. E essas pesquisas vão mostrar essas situações. Né? Então, são vários domínios que vão ser pesquisados e os trabalhadores vão ter a oportunidade de contribuir de forma positiva com as empresas. Chegamos ao final dessa entrevista, eu queria te agradecer, doutor Marcos. Obrigado pela tua participação e pelas explicações, né, que você deu aqui, para que se entenda, né, essa nova maneira de trabalhar, né, de tanto que vai beneficiar, né, empregado, né, e patrão, vamos dizer assim, empresas. Exatamente. E colaboradores. E eu que agradeço, Sérgio, de estar aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Felicidades. Imagina, a gente que agradece. Até uma próxima, doutor. Obrigado, igualmente. Olha, a Lesp em Pauta, segunda edição de hoje, termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.